Humilde casa. Ok. Não casa, né? A outra Não, é mais fácil. Estúdio de produção está Produção, é. Juventude, como série? Só direito, mano. Não, estúdio de produção. Produção? É, exato. Ok, ok. Ah, Então, você vai fazer um bom trabalho. olha, nós temos técnico. Bem com fome. Ok. Dibo. Empresarial. Dibo. Não. Fônica igual branco. Legal, estúdio. Entre metade de fone. Depois, se você não silêncio, que é problema. Não. Eu venho com o fone. Olha, deixa eu ver. Yo, Bien. Bueno, yo lembro que daré lámpara de ella. Ahora vamos a ver. Tarde Noite África FM, um programa informativo de segunda a sexta na África FM. Jornalista Ziki Schwaibe na preenche Tarde Noite África FM a partir de 18 horas até 21 horas. Espaço preenchido com manga de rúbricas, desde debates sobre questões mais quentes do país, de África e do mundo, entrevistas sobre assuntos de destaque de semana. Boa tarde, noite, África FM. Não permite colocar a par de informações mais sensíveis do país e abordá-lo de forma mais aberta e transparente, com participação direta de população ouvinte. Boa tarde, noite, África, na África FM Rádio. Ministério de Saúde. Obrigado, saúde, obrigado, Ministério de Saúde. Obrigado, saúde, obrigado, Unicef. Não brinca. Essa parada. Tira. Pé no chão. Tira. Tira. Pé no chão. Chevelino. Que é? Vaciano. Faz o quê? Faciano, pá! Faciano! O de um daqui de 5 de maio com Faciano! 5 de 5! Tira! Não vai! Tira! Para! És que bom não fazer que está direito. A boca pode tomar guinto junto, né? Pleno tempo que nós está nele. É vir aquilo que meste. Para bom sinta não cau. Bom não comer num prato. Boca babo perto um mudrozinho. Bom não toma coisa fresca. Não. Pode ajudar não. Aquilo que está direito, Lino. É que fala com má. Para cada quem está nesse cau. Mas para que junta gente não cau. Quarentena. A mim sinto bom na cantar. Tira.
Tira. Pé no chão. A boca fala Shen. Buna comer num prato, a bolsa tudo. É tempo. Como é que é? Isto é 2 colheres, mas uma apanhou põe na boca. É outro apanhou põe na boca. Não tem como. Se tem ali, isso aí, e entra ali. E que elas gostam nele? Para esse que gostam nele. Para a festa que não fazer. Ainda é bom tomar cerveja fresco. Mas que ela está ajudando, não? No período de incubação, é frescura que fala. Subir coisa quente, não, está destruído. Mas coisa fresca, não, está ajudando não para ir ali. Na pulmões, o cara pode dar fogo. Uma fica só assim. Então, como vou manter distância, tem paciência. Não tem se não é só para me dar o posto, se não é, tem paciência. Para poder levar ao ministério amanhã. Tem paciência, chefe. A mim não convida ninguém, hein? Não convida ninguém. Está bem, obrigado. Mas não vai, bom. Mas vou ficar a dar xena. Não convida ninguém. Já aqui 5, porque você sabão que tem. Bom, primeiro, porque aqui você está num carro. Não porque comer no mesmo prato. Você me quer, você me quer. Mas não vim para cercar. É que vamos sonhar. Vamos lá, quero que me cara que me siga. Bola então vai. Não, bola então vai. Não vai ser festa, sessão. Porque não tem vai. Mas tu vai só na yara, na azar. Só quero ir agora pagar. Obrigado, Ministério de Saúde. Obrigado, saúde, obrigado. Tira, pé no chão. Você tem que vir. Obrigado, saúde, obrigado. Importante de coronavírus é que conselho nem que perceber porque um vírus novo que ninguém nos vai pedir saúde não luta ainda conselho direito. Outra medida que está pedindo é para não evitar juntamento. Porque não se vê como juntamento e algo que o não tem qualquer problema é fácil, não passa, não acompanha tal. Um bias que não está no juntamento. Não quer deixar de papiar, não quer deixar de torcer, não quer deixar de fazer outras manobras que podem permitir com que o vírus saia de nós e camba para quem não está junto com ele. E a partir daquele momento, o vírus está começando a pagar para tudo aquilo que está lá. Ele como está pedindo para não evitar muito. Diz aqui desinformações que não papiar na rua de como ajuda a curar coronavírus, e algo que diz uma bíblia está evitado. Que de manga de outras desinformações que tem é momento limão, tudo é outros procedimentos que não falaram. Para a gente dizer aquilo, porque aquilo que está escrito é que é verdade. E que é verdade no sentido como se não pega atrás daquilo, não discutir, não quer fazer que medidas que não pediram, não pode vir cair no risco de apanhar doença e agora está a matar. Ministério de Saúde. Obrigado, saúde, obrigado. Atenção, ouvintes. É quinta-feira, no programa Tarde e Noite África FM. Grande entrevista com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Durante uma hora, jornalista Zeke Chouaib na questionar chefe de governo guineense sobre 100 dias de governação de nova maioria parlamentar. Madem G15, APU PDGB e PRS. Destaques de entrevista na BAE para saneamento de finanças públicas, combate a coronavírus na Guiné-Bissau e campanha de comercialização de castanha de caju. Depois dessa entrevista na quinta-feira, África FM, na seguir, com série de reportagens a nível nacional para ouvir opinião do povo sobre 100 dias de governação do engenheiro Nuno Gomes Nabian, que lidera Governo de Coligação PRS, Madem G15, com APU PDGB. Contrada, e essa quinta-feira, 18 horas,
Lina África FM com Zeke Schwaibe na programa Tarde e Noite África FM. Muito boa tarde, estimados radiovintes. Muito bem-vindos a mais um programa Boa Tarde e Noite África. Edição de quinta-feira, 18 dias do mês de junho de ano de 2020. Suma que não prometi, a hoje não a terá. Esteja conosco no estúdio e chega, aliás, com meia hora de antecedência e te mostra a responsabilidade pontual de um chefe de verdade. Engenheiro Nuno Gomes Nabian. E começando a par-se no ambiente político guineense, nas eleições presidenciais de 2014, o que granjea um importante apoio de Kumba Yala Kobde Nyanka, um dos membros fundadores e líder carismático do Partido de Renovação Social, PRS. Nas eleições, Gomes Nabian conseguiu um resultado que catapultá-lo para a segunda volta, que disputa com José Mário Vaz, candidato de PAIGC, que bem acaba para ser eleito presidente da República de Guiné-Bissau. Se postura, se maturidade democráticas, eleva Nuno Gomes Nabian a reconhecer resultados, embora com dúvidas sobre se derrota. A partir daquele momento, Nuno Gomes Nabian começou a granjear admirações de manga de guineenses, aquilo que leva-lo a criar, junto de amigos mais próximos, um partido político, tempos depois, que chama Assembleia de Povo Unido, Partido Democrático Guineense, com sigla APU-PDGB. Sempre imbuído de espírito de luta e de justiça democrática, Nuno Gomes Nabian e marcha ao lado do PAIGC e defende sempre restituição de poder a Partido Africano para a independência de Guiné-Cabo Verde durante quase toda a nona legislatura. Poder que, aliás, PAIGC reconquista em abril de 2018, no quadro de acordo de Abuja com Aristides Gomes, suma primeiro-ministro. A PDGB, o tinha formado aquele governo e com essa saboria primeira traição para parte de PAIGC. Logo nas eleições legislativas de março de 2019, o PAIGC organiza a PDGB sob orientação de Nuno Gomes Nabian e conseguiu na sua primeira participação na pleito eleitoral 5 mandatos no Parlamento, que dá a possibilidade de formar uma bancada parlamentar. Mas um bias, PAIGC e Curi traz, porque que conseguiu a maioria absoluta necessária que não garantir uma governação estável. E de forma rápida, Domingos Simões Pereira, com Nuno Gomes Nabian, é consente um acordo de incidência parlamentar a Nuno Gomes Nabian e dado lugar de primeiro vice-presidente da ANP, e foi formado um governo e logo depois a PDGB e mais concretamente Nuno Gomes Nabian e volta na seguinte segunda dose de traição para parte de PAIGC, que bem acaba para consumar com eleições presidenciais, ou que a DSP decide avançar, ignorando promessas feitas no passado, até que o seu próprio primeiro vice-presidente, que cedo Cipriano Kassamá. Na vésperas das eleições presidenciais, coagendado para novembro de 2019, a PDGB e Nuno Gomes Nabian assinam um acordo com o PRS. Entendimento entre PRS com a DMG15 e leva com que Nuno Gomes Nabian suma que temba de entendimento com o PAIGC e suma que conseguiu avançar para a segunda volta e apoia candidato Umaru Sissoko Embalo de uma DMG15, que vem para ser eleito de forma justa, transparente e credível presidente da República de Guiné-Bissau na segunda volta de 29 de dezembro, frente a candidato de PAIGC DSP. 2 meses decorridos de impasse na aceitação para Domingos Simões Pereira, para PAIGC, para o Supremo Tribunal de Justiça, para a Assembleia Nacional Popular, para o próprio governo de Aristides Gomes, de vitória de Umaru Sissoko Embalo, Nuno Gomes Nabian, na qualidade de primeiro vice-presidente da ANP, e investe presidente da República
com maioria parlamentar na altura, no dia 27 de fevereiro de 2020. No dia 28 de fevereiro, Sumaica tem condições de coabitação com Aristides Gomes, que qualifica, aliás, a atitude de guerra tomada de posse de Presidente da República e mostra pronto para entrar mesmo na briga Presidente da República através do Decreto Presidencial número 1/2020, de 28 de fevereiro, e exonerar o governo do PAGC, que não é liderado por Aristides Gomes, e no mesmo dia, através do Decreto Presidencial número 2/2020, e nomeia Nuno Gomes Nabian Primeiro-Ministro da República de Guiné-Bissau. No dia 2 de março, através do Decreto Presidencial número 4/2020, resto do elenco governamental liderado por Nuno Gomes Nabian, constituído por 19 ministérios e 13 secretarias de Estado, e foi nomeado. Sica Pecado, líder de quarta força política do país, cedo convidado, não ocupa lugar de primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, não uma maioria parlamentar, também, e que deve de constituir razão para pecado, convida esse mesmo líder, essa mesma personalidade, para liderar governo de deslocada maioria parlamentar na mesma legislatura. A OSS, precisamente a OSS, 18 de junho de 2020, quinta-feira, envolvidos pouco mais de 100 dias de governação, não está ali, no programa Boa Tarde Noite África, com o chefe de executivo da República de Guiné-Bissau, para um papia sobre o que é que herda, o que é que ocha, o que assumir essa difícil, mas nobre e importante missão, o que é que faz ali e o que é que pensa fazer no futuro para Guiné-Bissau e para esse povo. Boa tarde, senhor Primeiro-Ministro. Muito bem-vindo a esse pequeno e humilde casa e a esse mais pequeno ainda e mais humilde espaço. Senhor Primeiro-Ministro, não me estive, em primeiro lugar, agradecer. Forma pontual, muito pontual, como a Cuchiga, e forma acelerada, como a Cuceta no convite, depois de carta chegar muito rapidamente através do Gabinete de Comunicação e teve uma resposta favorável. Não me estou convidado primeiro para falar mantenha ao povo, que nesse momento, não tenho certeza, 90% da população de Guiné-Bissau está no ouvido. Cumprimento ao povo. Obrigado, Rádio África. Primeiro, não manifestar desse convite que vou fazer para bem ler para a rádio, para poder, de facto, papear de algumas situações do país e para esclarecer alguns outros aspectos no povo, para poder perceber melhor o que é que tem. Portanto, semana como falar, estou muito contente. Na falar, já mantenha na Bahia para toda a população de Guiné-Bissau. Espera a luta que nós estamos nela, uma luta difícil dessa pandemia Covid-19. Pensa que, graças a Deus, nós não conseguimos vencer. O governo está a fazer esse máximo para informar a população, para perceber de facto o que é que tem, a doença aí que é. E tem um positivo por parte da nossa população. Sou o Primeiro-Ministro, me agradecer do fundo do coração essa compreensão para parte da nossa população, porque é uma doença que não mata gente do mundo, mas não falar graças a Deus. Óbitos que não têm relacionados com a coisa do Covid e que assim é alarmante. Mas nós continuamos a trabalhar, autoridades a trabalhar, todo mundo a trabalhar, e pensa nós estamos no bom caminho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, por essa nota de abertura. E questão, Primeiro-Ministro, que praticamente todo o povo me estou a responder. Como é que o engenheiro Nuno Gomes Nabian recebe o governo deixado para Aristides Gomes? Naquela situação? Bom, obrigado, senhor jornalista. Nós vamos falar como é a governação e capa papel de que é que passa. Não recebi o governo numa situação muito complicada. Não teve oportunidade de papear publicamente, tanto a mim, tanto ao Ministro de Finanças e outros ministros do governo, para demonstrar a realidade que é que tem. Suma como falar, no objetivo é papear de que é que não herda. Não está ali para a solução de problemas que tem. Na verdade,
nós assumimos o governo em condições muito difíceis. Depois de nós assumir o governo, nós deparar com a primeira dificuldade é Covid-19. Uma doença que não quer saber como que se cura. O que é que tem que fazer para poder tratar. Portanto, não quer ter conhecimento praticamente do que é que deve fazer para lutar contra as doenças. Então, essa é a primeira dificuldade que nós encontramos. Uma coisa praticamente nada preparado para lutar, para defender, para proteger as doenças. Já não assumi o governo anterior, que começava a fazer algum trabalho sobre a coisa do Covid-19, também que tinha ideia de que era fazer. É fazer um projeto que custa $1 milhão. É apresentar à comunidade internacional. Já não chega, não pega aqui o documento, não encontrar com a comunidade internacional, é fazer entender como é trabalho que foi feito para o governo anterior e que é satisfatório. Ele levaram 3 semanas, técnicos, ministros a trabalhar noite e dia, sem parar, para poder, de facto, ter um programa que é apresentado à comunidade internacional de luta contra a Covid-19. Portanto, não consegui fazer um programa num valor de $13,5 milhões. Não submeter à comunidade internacional, a parceiros, é apreciado, é reconhecido como não fazer trabalho. Esse foi o primeiro pontapé de saída. É reconhecido como não faz trabalho e com apoio do Presidente da República, para via de si raios de ação que tem aqui muito grande e conseguir ajudar a abrir porta para eu poder, de facto, dialogar com os parceiros. E assim que valor, hoje um dia, está reconhecido pela comunidade internacional, não conseguir receber a manga de ajudas monetário, em termos de dinheiro, e soma também de material para a luta contra a Covid-19. Mas permitem-me falar o seguinte, essa foi a primeira coisa que nós enfrentamos. Mas também não recebi governação com 2 meses de salário em atraso. 2 meses de salário em atraso. Não recebi cofre de Estado que 38 mil francos CFA. Esse qualquer alguém que é preciso ir à escola. Não refere a Tesouro Público. A Tesouro Público. Que é preciso ir à escola. Porque qualquer alguém que está vendendo mancara na rua, ele falou como talvez numa semana não está conseguindo, ou num dia não está conseguindo 38 mil. Eles ainda falavam que o cofre de gabinete de primeiro-ministro que tinha só 38 mil francos. Ok, a mim, primeiro-ministro, não tem acesso à informação mensal que também de todo o banco, sobretudo do BCA, para informar do estado financeiro do país. Portanto, as informações que não está a receber é confidencial, de facto, mas aquilo está dando ideia para saber o que é que tem no cofre do Estado. E se não receber cofre do Estado vazio, mas nunca pega como cofre do Estado está vazio e esse que não lema de batalha. Está vazio, mas não tem que arranjar soluções. E se uma coisa, 2 meses de salário, não fazer 3 meses de governação, não paga 5 meses de salário. Ou seja, 2 meses atrasado com 3,40. Com 3,40. A hora que não papel, que numa entrevista, dinheiro sai na conta de trabalhadores de mês de junho. Mês de junho. Na 18. A hora dinheiro sai na conta. Precisamente, o Ministro de Finanças da reunião do Conselho de Ministros e anuncia tudo entre como dinheiro está na conta. Portanto, não tem que trabalhar, não tem que deixar tudo que aquelas políticas que tem, não concentrar, porque o país está mal, Guiné está mal, e a nós, somos cidadão, e somos filhos desta terra, não tem que dar tudo no máximo que não poder para poder resolver problemas fundamentais do nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, vou fazer um relato difícil de forma que vou encontrar que vou herda Tesouro Público, porque qualquer país funciona e precisa ter injeção financeira. Vou tomar um país praticamente falido. Vou entrar, maneira que fala o senhor Primeiro-Ministro, na menos de um mês, Guiné-Bissau foi afetado pela Covid-19, que em outras partes do mundo começa em dezembro, sobretudo na Ásia e na China. E aquela afetação que o país recebe de Covid-19 e restringe praticamente
tudo se economia, movimentação encerrado, negócios formais e informais encerrado, praticamente o governo não tem nada aqui na receber. Qual que foi o segredo, Sr. Primeiro-Ministro, de conseguir fazer tudo esses gestos de honra, compromissos, sobretudo com o trabalhador, num momento de confinamento, sem o qual praticamente todo o povo guiné-bissau capaz de morrer de fome? Obrigado, senhor jornalista. Primeiro, permitem ainda felicitar sindicatos de Guiné-Bissau. A minha antes de entrar na função, até por ter a ideia errada de sindicatos. Ora, quem reivindica seus direitos. Por vezes, não está pensando como ultrapassa o limite. Mas, na verdade, um chefe de família que não vai a trabalho para amanhã, todo dia, e vai de tarde, e quer ter pão para seus filhos na casa, não está perdendo por vezes sentido. Mas houve um sentido de responsabilidade muito grande por parte dos sindicatos de compreender, de facto, o que é que tem. Primeiro, coisa que nós fazemos, não reunimos com os sindicatos, não discutimos com eles, não mostramos o país onde é que está, não. Mas também sindicatos compreendem como esse governo está a trabalhar para esse povo. Portanto, esse me está a agradecer-los nesse esforço que era acompanhado. Nós temos um ministro de Finanças que a mim próprio, por vezes, está a falar, não, vou ter que pagar na mão. Porque tudo coisa é possível, na verdade. Tudo é possível. Gasta vontade. Desde que tem vontade, você saber como Sentido de Estado. O sentido do Estado, o que é que não ganha? Ou o que é que não pista? Fora. E cá para pôr na bolsa do mundo. Não há o famoso resgate. Buna paga advogados 3 milhões de dólares. Mas, senhor jornalista, 3 milhões de dólares. E terá para equipar um laboratório do Hospital Simão Mendes. Qual está no problema? Qual está no problema? Portanto, não pensa, primeiro de tudo, e seriedade. No ministro de Finanças, não quero falar de melhor ministros que tem, mas está a fazer trabalho para bem desse país. Então o segredo foi esse? Foi, portanto, rigor? Rigor na tudo que é de, me se fala, de povo. Tudo que receitas que tem está a ser controlado, cada centavo que não entra, cada 100 franco que não entra, irá controlado para pôr no lugar que deve pôr, porque de facto o povo precisa e do povo. Portanto, rigor é fundamental para quem começa a trabalhar. Porque o nosso político, por vezes, não está na baia, com o pé, não com, ou que não tinha outro com, não está põe 2 pés. Mas é fundamental para não pensar como para o país por bem para diante. O que é do povo e tem que pôr na mão do povo. Não conseguir empréstimos fora, e esses empréstimos ajudaram para resolver problemas que não tem, né? Ministro de Finanças, na articular de todo tipo de maneira possível que parceiros financeiros que não tem, né? No sentido de poder fazer uma economia funcionar, considerando ainda a situação do Covid-19 que não tem. Isso é o que eu falar. Bem claro, tudo que está parado. Famílias a sofrer, fome tem, diz que é por movimentar. Então, ali preciso, de facto, ter uma sabedoria que não pode permitiu fazer trabalho para permitir, de facto, o país estar andando assim que anda aos. Sr. Primeiro-Ministro refere um encontro com parceiros, sobretudo P5, logo no início da pandemia, logo no início que eu assumi a governação, e houve promessa, segundo o Primeiro-Ministro, de desbloquear um fundo de 13,5 milhões de dólares. Assim, Castanheiro, naquela própria reunião, para a União Europeia mostrar a disponibilidade de avançar logo no início com 1,3 milhões de euros em Castanheiro. Que dinheiro chega mesmo para o governo ou até a OSA e Não, não quero saber. Alguns parceiros manifestam logo no início vontade de poder ajudar. Isso é o que você vê, por exemplo, o Banco Mundial, no caso de Guiné-Bissau, é que o dinheiro, cash Sim. na mão, é diferente do que está fazendo em outros países, mas nós está a apresentar necessidade e eles que estão a procurar fornecedores e eles que estão a pagar. Portanto, houve, de facto, uma boa colaboração do Banco Mundial, do fundo, nesse sentido. Promessas que faziam para algumas outras organizações, até agora não querem saber esse fundo. Mas nós temos esperança como é um compromisso que é assumido e esse também olha uma gestão transparente desse governo, pensa
e que permitido e livre chegar eventualmente dentro de algum tempo. Sr. Primeiro-Ministro, permitem referir esse sinal que a mim está a falar de milagre. Tudo que é que mobilizou o Primeiro-Ministro, todas as dificuldades que tem. Mesmo assim, o governo de engenheiro Nuno Gomes da Bian, com tudo se elenco, é conseguir pagar 2 meses de salário atrasado, é conseguir pagar 3 meses corrente. Na 18 de junho, está a pagar mês de junho corrente. E conseguir injetar um fundo muito significativo no Hospital Nacional de Simomendes, para além de alimentação, para além de reabilitação de alguns serviços do Hospital Nacional de Simomendes. Esse governo conseguiu dar 20 milhões de francos CFA para a comunicação social, um bocadinho, cada aqui mais, e dá 30 milhões, desculpa, para a comunicação social. Esse governo conseguiu comprar motorizadas para colmatar aquela dificuldade de controlar tudo nas fronteiras, que muito vulneráveis. Esse governo conseguiu ainda dar 20 mil toneladas de arroz, 10 mil de açúcar à população mais carenciada, que é dividido para todo o território nacional, só que não acompanha. Esse governo ainda, essa semana, conseguiu desbloquear 30 milhões de francos para 2 hospitais da Igreja Católica de Cartas, que estão a fazer um trabalho importante também na ajuda à prevenção e combate à Covid-19. Como é que é possível, Sr. Primeiro-Ministro, tudo isso? Obrigado. Senhor jornalista, como falei, é preciso ter seriedade no trabalho. Ora, o que está à frente de um governo SUMES, que não estará, ter ministros que compreendem bem a necessidade desse povo, me pensa tudo impossível. Permitem-me, antes de falar sobre tudo as demarches que fazido, que eu acabo de explicar, nós estamos a trabalhar afincadamente com tudo nos parceiros internacionais. Nós, Guiné-Bissau, não consegui fazer um projeto que não apresenta BID. Esse projeto que não apresenta BID, no valor de 15 milhões de dólares, está aprovado. Está aprovado e esse dinheiro... BID, Banco Islâmico de Desenvolvimento. Banco Islâmico de Desenvolvimento. Está aprovado. É 15 milhões de dólares que não consegui. Esse que é o problema. Ou como conseguir verbas dessa maneira, e cá para tirar 12 milhões, e cá para tirar 3 milhões, para ir para o Presidente da República, e cá para tirar 12 milhões, para ir para o Primeiro-Ministro, e cá para tirar 1 milhão, para ir para o Ministro da Saúde. Esse dinheiro e dívida que Guiné-Bissau assume. Não chama Ministro de Finanças, não chama Ministro de Economia, que é Ministro de Saúde. É 15 milhões que não consegui. E vai aplicado na reestruturação de saúde pública. É 15 milhões na levado para interior, para 8 regiões que não tem, para refazer infraestruturas regionais do hospital. Esse dinheiro tem que ser utilizado na criar laboratório a nível nacional. Tudo regiões. Para equipar aqueles que têm. Para equipar aqueles que para melhorar hospitais que está direito, não a fazer intervenção a nível de construção para melhorar. E depois não tem que equipar, não tem que pôr as camas, não tem que pôr batas, não tem que pôr tudo o que é necessário para aqueles centros hospitalar regional funcionar, suma hospital com tudo segurança. Esse dinheiro não permitindo refazer o Hospital Simão Mendes, para alcatroar estradas dentro do hospital, para compor prédios que preciso compor, para fazer um laboratório de raiz, para poder equipar, se um equilíbrio equipado. Esse dinheiro não vai aplicado exatamente para esse fim. Quando o governo tem acesso a esse dinheiro? Pensa daqui mais uma semana, 2 semanas, nós estamos no trabalho técnico, Ministro da Economia, Ministro de Finanças, estão a fazer trabalhos técnicos, é valor dívida entrar dentro de algum tempo para nós finanças. E não só. Então, a questão que nós, irmãos que saem do poder, é falando, a nós que fazemos. Sim. Não paga 5 meses de salário, eu falo, não deixava dinheiro. Mas não deixa dinheiro no cofre, porque paga entre 2 meses de salário. E que não faz sentido. A nós não entra, não faz trabalho, não consegue concretizar, e nós não fazer, nós estamos a buscar 4 meses, não paga 6 meses de salário.
Portanto, a nível do hospital, Simão Mendes, coisas que a casa canto ano, que acontece? Não era comida no hospital. Não põe 30 milhões de francos CFA por mês para poder garantir dieta alimentar no hospital. Não põe 30 milhões para comprar medicamentos de primeira necessidade. Que o tá chega ao hospital, pensa, nós tudo que está na outra família que está chega ao hospital. Algo chega, tem que até médico tem que passar a receita e se tem na perol, para comprar algodão, vai comprar ligadura, vai comprar o que é que preciso comprar para poder tratar o paciente. Não falar como é que é possível. Não injeta 30 milhões para poder garantir Caritas dos hospitais. Para poder, de facto, gerir o valor que não apoia, para poder ganhar medicamento para gerir mensalmente. Não refazer lavandaria do hospital. Portanto, e manga de intervenções que não fazer. Mas é possível. Para ver que é que o governo que passa a manga de tempo que consegue fazer uma coisa. Essas aqui coisas mais simples que tem para fazer. Mais básico que tem para fazer. É que fazer. Mas para ver rigor, disciplina, que não tem sobre no finanças públicas, irá permitindo fazer muita coisa para bem desse povo. Não negociar sobre estradas que tem que fazer. Obra começar. Não vai passar depois da outro. Senhor Primeiro-Ministro, continuando ainda a essa prevenção, luta contra a Covid, continuando ainda a intervenção nos hospitais, Mister registra duas grandes preocupações que não marca esse momento, nessa luta pandémica contra a Covid-19. A primeira grande preocupação, Sr. Primeiro-Ministro, é sobre falta de oxigênio para abastecer hospitais, nesse caso, Comura e Hospital Simão Mendes, que é a maior unidade hospitalar do país. E tenho informações de própria alta comissária contra a Covid, de próprio coordenador de COIS, que está ali sempre no programa, de como o governo entabulia contactos para os equipamentos que estão bem, para bem refazer aqui fábricas. Outra grande preocupação, que segundo, e tem a ver com o pagamento de subsídio a pessoal de resposta rápida, de laboratórios, restantes técnicos de saúde envolvidos nesse processo, que desde a primeira hora, não papel de 3 meses, está na linha de frente dessa luta. Não papel qualquer coisa como 400 milhões de francos CFA para pagar todo esse subsídio a agentes que realmente sempre está na linha de frente e tem mais de 100 infectados de pessoal técnico de saúde, jornalistas, entre outros. Como é que o Primeiro-Ministro analisa aqui a situação? E tem mesmo sinal de resolver esse problema o mais urgente possível? A primeira questão é relacionada... E sobre o oxigênio. Do oxigênio. Sim, a reparação de fábricas, sim. E para falar o seguinte, sobre a questão do oxigênio, e foi uma preocupação de mim, como Primeiro-Ministro. Porque não tem informação diária de situação no hospital nesse momento. E quando, na altura, em chamar, o Ministro do Negócio Estrangeiro me pediu para entabular contacto, para eu via Dakar, se não poder receber algumas garrafas para salvar vidas humanas. Mas, senhor jornalista, é que é possível que coisas já estejam. Quanto tempo que o hospital Simão Mendes não vive sem oxigênio? Quanto gente que morre no hospital para ver a falta de oxigênio? E custando 130 milhões para resolver esse problema. Então, por enquanto o Ministro do Negócio Estrangeiro não corre resolver o problema para enviar socorro para o Simão Mendes, então o Ministro de Finanças instruiu para enviar maneira de dinheiro para pagar esse, porque não tem uma fábrica para vir uma peça ou uma ou outra peça que estraga, que a fábrica cara funciona. Isto era caminho, equipamentos para poder refazer que a fábrica que não produzir 18 garrafas de oxigênio diário. Portanto, era para fornecer oxigênio para Bor, para Madrugada, para Simão Mendes e para Comura, até hospitais regionais que precisam de facto de oxigênio. Portanto, a situação está resolvida. Também tudo isso naquele rigor, quando falar de finanças públicas. Portanto, e permitindo resolver esse problema na curto prazo de tempo. Segunda questão que vou colocar é relacionado a
A subsídios para A subsídios. pessoal de resposta rápida, exatamente. Logo depois, logo de que a questão do Covid começar, na reunião interministerial, nós disse, primeiro coisa que nós fazer, nós não recebemos sem dinheiro no cofre do Estado. Primeiro receitas que entra, nós conseguimos pôr 62 milhões na comissão interministerial para gerir, para poder ajudar de facto a resolver problemas que têm que resolver. Equipa médicas que têm que coisa e tal. Nós, Ministro de Finanças, avança dinheiro para poder pagar aquele pessoal médico que tem subsídios em atraso, porque de facto nós estamos a fazer um esforço redobrado. Exato. Também não tem que reconhecer não médicos, não enfermeiros, não parteiras para trabalho que querem fazer. Só vou acabar de mencionar ali. E tem mais de que 100 infectados. Já. Exato. E a mim, se você vê, Guiné-Bissau sabe, também Foi infectado. Foi infectado com Covid-19. Portanto, durante o tempo que passa na Hotel 24, olha a dedicação de nós médicos, de nós pessoal médico. Portanto, estar na campo de batalha. E difícil, para de facto, é que infecta, para ver a própria falta de meios, condições técnicas para poder fazer trabalho. Mas ele reconhecer o valor desses profissionais que querem fazer. E, como primeiro-ministro, é um compromisso que nós assumimos. Ninguém quer devido nenhum tostão. Se que nós forçar, não paga por sorte. Atrasar o que tem, 2 bilhões e tal. Está pago. Total que não paga entre professores com o pessoal de saúde, isso era 3 bilhões e meio, ok? Mesmo não havendo aulas. Mesmo não havendo aula, não paga atrasados que tem. Para mim é um compromisso também que nós tomamos com os sindicatos. Nós estamos a fazer gesto. Daqui que não conseguir, que não controlar, para não resolver o problema de nossa classe médica. E professores. Portanto, penso que nós estamos no bom caminho. Ok, Sr. Primeiro-Ministro. Nesse momento, para fichar um bocadinho essa área de Covid-19, o país está com 1.492 casos, o Primeiro-Ministro está a acompanhar, e tem 15 mortos. Informação se tem como houve ligeiro aumento, mas amanhã ainda tem atualização, porque goza de segundas e sextas-feiras, e tem 153 recuperados. Agora, saindo dessa fase de Covid, indo para outras ações que desenvolvido para o governo, outra preocupação muito importante que o governo de Nuno Gomes da Biang resolve e foi a questão de eletricidade, empresa de eletricidade que bolha também com enorme dívida, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos papiar sobre essa. Sim, senhora. E preocupante, sobretudo nessa fase que nós estamos. Vou imaginar, o Ministro de Finanças falando, e falar, Primeiro-Ministro, vou imaginar luz que tem no Hospital Simão Mendes. Doentes da chega lá com problema de coronavírus e outros pacientes de diferente patologia, como é que não trata-se? Faz uma preocupação grande. De facto, é uma preocupação. Trabalho do AGB, o que é que tem lá? E desastre da AGB. A AGB quer ter receita. Quer ter receita. Não chama Ministro de Energia, não chama Ministro de Economia, não chama Ministro de Finanças para estruturar a AGB. E que processo que nós estamos agora assim? Não chega, não é a AGB com dívida de 9 milhões de dólares. Com a empresa que chama Cat Power, que está fornecendo luz de uma forma regular. 9 milhões. Não pensa como naquela altura algum dinheiro tem na conta da AGB para poder pagar as faturas. Não vai dinheiro que não olha lá e quer servir para nada. Mas o governo está a fazer trabalho, empréstimos ou dinheiro que não conseguir de fora, não fazendo engenharia de que é que não tem que fazer, não pagam parte, não garantir para poder continuar a fornecer energia. Porque também se o que paga as empresas, é que tem como comprar fuel, que está a falar, para pôr na máquina para ir trabalhar. Portanto, luz que tem, porque não tem dinheiro para pagar eles. Não tem que arranjar solução para esse problema. E não arranjar solução, não acaba de pagar
resto do dinheiro que sobra, que totaliza 9 milhões de dólares. Portanto, nós estamos livres com a empresa Cat Power. Pensa, boa entrevista com o diretor de Cat Power, administrador, daqui agradecer esse governo, porque também eles estavam preocupados. Porque falaram como é que poder fornecer luz na cidade de Bissau. Portanto, nós vamos falar população em geral, para ficar tranquilo. O problema de que não tem de facto paga está resolvido, a empresa pagar esse valor total. Mas, nós irmãos que trabalham durante todo esse tempo, como é que andam a acumular esse dívida até esse ponto? Quer dizer, foi e eles que contratam as empresas. Mas ele não paga agora, era falar que não deixava dinheiro para pagar, mas não quer pagar. Sim. E depois eu falei, foi Banco Mundial. Não importa, importa com maior flexibilidade, sim. E por ser a boa flexibilidade, engenharia, boa vontade, responsabilidade, sobretudo. É verdade. Exatamente. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, tirando essa questão de energia para Bissau, praticamente todo o território nacional está aqui as dificuldades. O Sr. Primeiro-Ministro tem alguma sensibilidade nesse aspecto? E que é fácil resolver todo o problema a nível nacional, mas e tem alguma sensibilidade? Não, a sensibilidade tem grande. Guiné-Bissau e Bissau. Sim. Guiné-Bissau e todo o território nacional que nós temos. E aspectos sociais não tem que defender para todo o território nacional. Se vai contar defender como hospital, escolas, que tem que ter nas regiões, se vai que tem na Bissau. Também luz tem que ter na todo o território nacional. Nós estamos a negociar, gosta assim, com a mesma empresa, no sentido porque eles têm capacidade de dar luz para todo o território nacional. O administrador falou. E em outros países estão adaptados. Portanto, nós estamos a negociar aqueles para dar luz para todo o território nacional. Tirando a coisa da OMGB, que está um processo que não cura a manga de tempo, mas não por sim para soluções que não vêm daqui a um ano, daqui a 2 anos. Não tem que ser pragmáticos, só que o Presidente da República está falando. A nossa geração de concreto. Portanto, não tem que ver para coisas concretas. Portanto, esse passa a ser também a forma de dirigir a população. Então, não tem que resolver o problema na população. E nós estamos a negociar com essa empresa, no sentido de largar a rede que tem para a região. E eles dão garantia como essas são condições de dar luz para todo o território nacional. Portanto, não espera, talvez ali para mim que não bem, não estão nas condições de poder, de facto, ficar algum pacote que eles para lançar, de facto, corrente para todo o território. Portanto, isso está em curso. Está em curso esse. Então, agentes de interior poder ficar atento e tem trabalhos que não faziam nesse aspecto. Exatamente. Senhor Primeiro-Ministro, esse governo, Bucá, herda só o governo com o Covid. O herda governo num período importante da economia de Guiné-Bissau, não é período de comercialização de castanha de caju. Praticamente todo o produtor estava perplexos, preocupados, porque em momento onde é que praticamente toda a população está a sair aqui, nível de pobreza muito baixo, está subindo um bocadinho. País tudo fechado, economia tudo fechado, gente maiores que têm visto na comercialização cannabis, porque cada quem está na esteira, tudo não sofreu Covid-19. E o governo consegue fazer um gesto também de animar um bocadinho. O Mr. Papiano sobre isso, mais um gesto, mais uma injeção do governo. Obrigado, senhor jornalista. Sim, senhora, é preocupante o problema da campanha do coco de caju. Guineenses, para nós, coco de caju e não ouro. Porque a maior parte da família está vive desse rendimento. Na tabanca, a gente está a tomar arroz, e a hora que o tempo do coco de caju chega, está paga, portanto, com esse produto. A coisa do Covid, e tem uma limitação. Diz que pode viajar, diz que pode movimentar, para via de certas restrições que pôr para o governo. Então, eles levaram a pensar de arranjar solução. E para via dessa, não trabalhar, tanto com o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, não consegui buscar 30 milhões de dólares que não injeta na bancos. É dinheiro para bancos poder, de facto, porque eles que conhecedor de matéria, o governo que tem know-how sobre essa matéria, portanto, não mete dinheiro, não dá bancos dinheiro para poder trabalhar tradicionalmente, que está a fazer com operadores,
para poder de facto ajudar. E que há valor teu para todo o problema que tem. Mas ainda vai colmatar de certa maneira a situação de campanha de Cucurcaio. Mas também não para ali. O governo está em certas diligências com o governo de Índia, no sentido de ajudar para resolver definitivamente esse problema de Cucurcaio. Não fazer dessa campanha. Dessa campanha. De maneira de tomar, de tirar dele. De tomar e também de injetar dinheiro para poder, de facto, poder comprar coco. Então, nós estamos a fazer esse trabalho. Nós esperamos, essa semana que não é bem, nós capaz de ter alguma resposta positiva em relação ao governo de Índia sobre essa problemática de Cucurcaio. Portanto, nós estamos a dar no máximo, porque não percebemos a importância que isto tem sobre a população. Pensa com uma campanha que todas as dificuldades irá ocorrer na medida de possíveis para a população, por de facto, ter rendimento para sobreviver. Nesse momento, operadores conseguem ter aqui dinheiro do banco, porque está a falar com aí, teve muita, e está na tema dificuldades nisto. Vou ter a informação como é que está o relacionamento banco-operadores, porque sempre tem desconfiança entre dos polos. A nós, somos governo, não temos expertise nessa matéria. Não fazemos esforço, somos governo, não busca dinheiro, não entrega bancos, para bancos poderem de facto trabalhar. E houve manga de polémicas que a gente mostrar como é, tem bancos que, aliás, tem operadores que devem ir a banco, é que paga banco, e eram deles de dinheiro ali, era utilizá-lo, e ela continua por pagar banco. Mas não fazer fé, como a banco, não papel com bancos, não mostrar toda a preocupação que tem. Nós estamos confiantes como o banco não assumir a responsabilidade. Porque é preciso também que operadores pequeninos, que têm médio, como me chamam, têm que assumir a responsabilidade. Nós fazemos tudo no esforço, e tem certas condições que propõe, mas não pode impor banco critérios que ela tem que trabalhar cá. Portanto, não temos informação, nós temos a gerir de melhor maneira possível, mas também não permitimos falar o seguinte: pensa como Deus nos ajudando, esse governo está a trabalhar, está a esforçar, se tudo corre direito. Esse vai ser o último ano que tem essa abordagem do Cucurcaio dessa forma. Na verdade, não tem que valorizar os camponeses. E que é possível, bom, gente, quanto ano que passa que os camponeses não produzem, o que é que está ganhando? É que está ganhando nada, exatamente. É a produção para a sobrevivência de aquele ano. É que tem fonte, bom água para beber. É que tem estrada para chegar a certa banca. É que tem luz. É que tem hospitais. É que tem escola. É que tem nada absolutamente. Quanto por ano, quanto gente que cobra está picar baixo do pé de calho. É que acaba de morrer porque é que tem medicamento para poder tratar. Se Deus garante, esse vai ser um papel com empresários, gente que está na área do Cucurcaio, apoia a ideia de como esse vai ser o último ano que não aborda Cucurcaio, só não tem estado a abordar. Qual é o segredo, Sr. Primeiro-Ministro? Não tem que trabalhar, o governo tem que assumir a responsabilidade. O governo tem que assumir a responsabilidade. E tem que trabalhar essa ciência, não tem que estudar, não pensar, não pôr na prática. O governo tem que assumir a responsabilidade de ajudar os camponeses, de nacionalizar produto, tomar um produto estratégico nacional. Para industrial, para transformação, para fazer do leite. Porque tem todas as condições. Não tem empresários que têm a capacidade, indianos, chineses, que também montam fábrica, é gente de trabalho. É depois, na cada setores, armazéns de secagem, armazém de transformar, que coisas tudo não entender e não transformar produto a nível nacional. Quem sabe ler, não gasta contra, mas manga estrangeiro sabia Guiné-Bissau só para 3 meses. Então ganhou 2, 3 milhões, 4 milhões de dólares, é basicamente. Que lucro que está tirando a coisa do Cucurcaio? Será que a população está beneficiando dela? Não. Para ver, o governo tem que pensar, e tem que pensar direito. Como é que tem que assumir esse produto ali? Assumir um produto estratégico, para a hora que o dividendo nasce lá, lucros nascem, irá por repartido proporcionalmente para regiões ou para setores, para ajudar a compor escola, para ajudar a compor estrada, para ajudar a compor mais outra coisa. Esse que é desenvolvimento. Esse que é desenvolvimento. Agora, não tinha gente bem ler, fazer campanha 3 meses, vai ter outro ano. Vai ter pior que a campanha não começa mais. Tem hoje na população que ganha absolutamente nada, que é coisa do Cucurcaio. Então, não tem que reformar.
Esse governo tem que assumir reforma. Não tem que começar a fazer reforma. Para o que você tem de bater esse envelope na coisa lá, para vir dar para comprar uma consciência. E essa ideia do Presidente da República, e não a ideia, portanto, não tem que trabalhar para poder garantir uma população melhor que possível para ser sobrevivência. O Sr. Primeiro-Ministro não está na época agrícola, praticamente no mês de chuva e começa muito atrasado, no mês de junho. Este também, talvez, e devido a mudanças climáticas, a seca, não florestas praticamente está dizimado. O governo fazia um gesto muito importante para salvar essa época agrícola, para além de próprio governo, se Castanheiro, injeta financeiramente para crescimentos para distribuir. E houve também uma importante ajuda senegalesa. O ministro Papian de ES, o que é que estão preparado nesse momento para salvar esse presente ano agrícola na Guiné-Bissau? Mais uma vez, obrigado, senhor jornalista. Tudo isto que nós vamos fazer está relacionado com o problema da Covid-19. Portanto, é dificuldade que não olhado e dificuldade para vir a comer restrição. Diz que é por movimentar, diz que é por fazer isto, diz que é por fazer aquilo. Portanto, a situação está difícil. Mas com todo esse problema que tem, o governo conseguiu injetar 430 milhões de francos CFA na agricultura. Exato. Ainda, né? Nesses poucos tempos de governação. Nesse pouco tempo. Quer dizer, tudo é coisa que não papel dela, que está bem na cifra, porque o ministro falou a nós de valores, bilhões de francos CFA que não investia. Que esta câmara se chama número ali, para cá especular. Mas, porque nós estamos no Conselho do Ministro, coisa. Mas isso é para nós uma cifra extraordinária. Mas só na agricultura e vai de 400 milhões. 400 milhões de francos CFA. Esse esforço do Estado. Na recuperação de Bolanhas. Recuperação de Bolanha, aquisição de cimento, etc, não entende? Não faz esforço. Mas, nas condições normais, governos que passam, é que faz isto. É que tem jeito, exatamente. Tanto. A nós, que esse Covid que não tem, né? Com toda essa problemática que não tem, né? Não consegui dar esse valor. Pensa bom acompanhar o Ministro da Agricultura, andar para toda a região, incentivar os camponeses, para por de facto trabalhar. Na registrar dificuldades. Exatamente. Dificuldades, que apoio que preciso, que é que preciso. Porque dinheiro que é injetado e tem que distribuir de forma racional. Nem que tem necessidade, lá que tem que pôr nela. Mas também não consegui uma importante ajuda, quase no valor um bocadinho superior a 2 milhões de dólares, que uma ajuda de Senegal. Exatamente. Portanto, esta mostra boa vizinhança. E não agradecer o governo, não agradecer o presidente do Senegal, não agradecer o ministro da Agricultura, para esse gesto que é fazer. São 2 milhões, livre 2 milhões de dólares. Cimento para poder ajudar a população. Portanto, este está distribuído, gosta de subir para PSM, de ser na treino, não faz trabalho. Portanto, não tem a limitação de facto que é Covid, mas não por cinta, não cruza a mão, não está chorando como a Covid que deixaram fazer isso, Covid que deixaram fazer aquilo outro, a população não morre com fome. Portanto, nós estamos no máximo, portanto, só que falar. O senhor jornalista, a campanha agrícola está não esforçar para salvar a todo custo. E tem informações que não falam como tem ainda algumas preocupações em relação ao arroz de bafão e arroz de mangrove e chamar a atenção para o Ministro da Agricultura para resolver esse problema, porque tem ainda algumas dificuldades. O Ministro lançou uma chamada de atenção nesse momento ao Ministro da Agricultura para dificuldades, porque não está na época de lavoura nesse momento. Nunca percebi que está o arroz. Não, que é que não falaram como aí por tem dificuldades ou redução de produção em relação ao arroz de mangrove com de bafão. E não entende bem o que é arroz de mangrove ou bafão, pensa em arroz de Bolanha, de Mpampam. E ele que me pergunta se tem alguma mensagem ao Ministro da Agricultura para resolver essa questão. Não, pensa, o Ministro da Agricultura é um homem incansável, pensa no estudo no Conselho, não olhar na Bolanhas como é que anda, para poder perceber de facto o que é que colega faz. jornalista próprio está chora. Agora quer acompanhar. Tem 8, 9 horas de nota. Exato, é um homem incansável, de estar a treino, e tem mais problemas relacionados com Bolanhas. De questão de água na entrada, para cá permitir. Aliás, a mica técnico da área, exatamente. Mas o ministro está assim a fazer bom trabalho e está a acompanhar dos fenômenos com a papel dela, está a tentar gerir de melhor maneira que técnicos, porque todas as saídas que fazer está com uma equipa muito forte do Ministério da Agricultura que não aconselha, não só o ministro, mas aconselha próprio na população. Como é que ele pode gerir a situação de chuva que não tem, que coisa e tal. Pensa, está a fazer um bom trabalho,
que tudo na cor direito que as E campanhas. tem fé que uma não tem boa produção. Não está com esperança, não está com esperança, porque aqui é fundamental, chuva começar, não tem cimento, não tem que condições mínimas de permitir aos camponeses trabalhar. Então, não acompanhar a evolução do processo, todo mundo está empenhado, então não consigo uma boa campanha agrícola. Outra questão muito importante, Sr. Primeiro-Ministro, nessa época de chuva, é aquele boletim de informação meteorológica que o Instituto Nacional de Meteorologia costuma ter emite sempre na época de chuva, diariamente, e cá não sei há manga de tempo, pensa para ver dificuldades também, e o Instituto que está sob dependência do Ministério de Transportes e Comunicações. E tem alguma preocupação do Sr. Primeiro-Ministro em relação a esse assunto? Sr. jornalista, na verdade, para falar, preocupação tem para toda a área. Para toda a área. Guiné, a minha tipo de pessoa que gosta de papel crítica. Porque sempre buscar solução. Mistura a solução aos problemas que tem. Porque se não há para Sr. jornalista, de coisas que estão mal, não leva 24 horas como leva o estúdio ali, na papel de problemas que está direito. Mas não tem grande solução. Não pensa boa na meteorologia no estado que está não. Estações praticamente tudo ainda disfuncionais. Falando sobre meteorologia, falando de ver como o campo acreditar na informação que está dando, porque está falando como a chuva não tem, chuva que tem. Alguém falou chuva que não tem, chuva que tem. Para ver que porque não tem uma meteorologia que está praticamente ultrapassada. Dependente praticamente da SECNA. Dependente da SECNA. Exatamente. Então, a meteorologia em si está ultrapassada. E preciso, de facto, investir. E precisa investir. Isso é o primeiro-ministro e de áreas que praticamente todo mundo está a investir nela. Meteorologia hoje não todo mundo e de instituições que nós, tirando tecnologias de informação, meteorologia praticamente. É fundamental, é fundamental. Sou jornalista também e faz parte do Ministério do Transporte. Suma caminho foi técnico do Ministério do Transporte. Não percebe direito na meteorologia e não conhece a SECNA. Tudo ele não está fazendo hoje depende de dados que não está a receber da SECNA. Mas meteorologia de Guiné, na meteorologia, deve fazer esse trabalho. Mas está ultrapassado. Portanto, esse tudo e prioridades que tem. Ali não tem que prioridade de prioridade. Portanto, não vai trabalhar. O Ministério do Transporte também, o Ministro está a fazer muito bom trabalho, apesar de dificuldade que tem naquele Ministério. Não há empresas que fazem parte do Ministério do Transporte, tudo está descapitalizado. Sim. Sobretudo Porto de Bissau. Com esse Covid também. Entende? Se não acabar a buscar dinheiro, Porto cara por pagar salário. A RN, se não acabar a buscar salário, é que por pagar, aliás, fazer empréstimo, é que por pagar salário. Aeroporto praticamente está parado. Aviões que tem. Pistas estão pedindo remodelação. Portanto, ali não tem que ser do artesão, por vezes, para poder pensar, arranjar soluções para não resolver o problema. Portanto, mas pensa, o governo está empenhado na todas essas coisas, não dá no máximo no sentido de ajudar a resolver, porque problema social e coisas que não tem que atacar, porque é de base. Depois não passar, não de outros problemas, como não atacar, como não resolver, de acordo com prioridades que pode ter. Sr. Primeiro-Ministro, não há papel de ação de 100 dias, tudo isso que não há papel, caros ouvintes, e que é que o governo faz nas 100 dias? 100 dias e 3 meses mais 10 dias. E cá 100 anos, porque de que é que não papiaram de manga a gente pensa em manga tempo. Sr. Primeiro-Ministro também preocupado com a época de chuva, preocupado não só com o Covid, mas com outras doenças que pode estar relacionado com a época de chuva, decorrente época de chuva que não está nela. Primeira vez na história, o governo injeta a Câmara Municipal de Bissau meios importantes. O Sr. Primeiro-Ministro, Ministro Papiano, esse foi um gesto muito importante. Obrigado. A minha própria jornalista, o Bruno Jurancho. Não é papel de ação. Só o Primeiro-Ministro que lembra de tudo. Porque lembra de tudo. Exatamente. Alguém falou como não, Primeiro-Ministro tem que ter nota, um caderno, ou você toma nota. Esse que não trabalha. Para a assistente para a área de comunicação, fala, Bob, você tem que ter caderno, você toma nota de que é que não vai fazer. Exato. De facto, ações que não vai fazer, e tchau. Não é a Câmara Municipal na situação que está não. Carros que tirava lixo na Câmara e pertence a um governante, ou a filho de um governante. Que está recebendo para 70 milhões mensais. 70 milhões por mês. Por mês. Desde 2014. Se não fazer conta, à medida que não fazer,
O dia que nós fazer, nós pedimos para você chamar a atenção. Então, a assistente ali, coisa lá, dia que nós era, vou chamar a atenção. Porque o pecador, Deus só que a A nós, homens, nós estamos sujeitos a cometer erro. Mesmo o profeta está cometendo Mesmo o erro. profeta está a A mim, hoje, como primeiro-ministro, na papel, ter a vontade de trabalhar para Guiné mais adiante. Mas por amanhã cair na asneira. Erro, é normal. Por fazer erros Quem amanhã. está trabalhando que está Mas, exatamente. o que na área, mestre gente escrodian, para ter, e que precisa ter a coragem. Pensei do homem normal, de falar como Nuno, e quer que o papel, e quer que o falar fazer, portanto, o cara vai no caminho certo. Porque a nós, homens, também, a missão, por vezes, está levando o comitê. Mestre tem bom caça, mestre comprar avião, mestre comprar tudo o que é possível comprar no mundo. E dinheiro e diabo, isso é que não se vê. Câmara que tem caro para transportar pessoal. Câmara aluga um carro de um governante que quer pagar 70 milhões por mês. Próprios problemas sociais na Câmara manga ele que é por resolvido. E que é por resolvido. Mas não é curto prazo de tempo. Onde é que dinheiro sai para comprar aqui máquinas? Aqui carros que daram para a Câmara. Que caminhões, Daram exatamente. 4 caminhões e dado Uma ambulância, para transporte transportar pessoal, um autocarro. um autocarro para transportar pessoal, porque é através do norte. Sim. Outros moram na Quelelé, outros moram na Mpancha, outros moram na Safim. Como é que era bem trabalho? Precisa de um autocarro para ajudar-se. É preciso transportar carne. Carne verde, uma ambulância frigorífica. Frigorífico. E que até, vou tomar carne, vou botar na táxi. Ou na carreta. Táxi, ou na carreta. Para levar Para mercados, tem coisas exatamente, para mercados. Para um país onde livre ultrapassado. Não vou coitar tem aqui ponto. A nós, se uma coisa jornalista não lembra manga de factos, Câmara, todo mundo está contente. Todo mundo na Câmara está A nós, contente. cidadãos, não está contente também. Cidadãos estão contentes. Porque faz as intervenções. E Capangaba, primeiro-ministro. Capangaba, ministro da Administração Territorial. E não dever. Não falar não ministro de governar, porque não pessoa tem a capacidade de fazer bom trabalho. Sendo assim, não tem que trabalhar para o povo. Portanto, a Câmara está de parabéns, nós todos estamos de parabéns. Me pensa, essa foi uma outra intervenção bom que esse governo fazia, porque chuva não bem. Exato. Lixo na estrada. Não está, né? Exatamente. Meninos de água da lagoa, de fera, iria na outra zona, meninos estão na caia, não nada. E doença. Exato. Portanto, o que não podia evitar, não tem que evitar. E só o primeiro-ministro prometeu, lembra, o desse carro, algumas intervenções também nas regiões. É promessa, está de pé. Não, está de pé. Se máquina falar, tudo está riba da mesa. Esse não fazer a nível de cidade de Bissau, mas projeto tem para poder estender esses serviços para regiões. Porque as regiões também têm problema. Todas as regiões que vai, tem a fera, tem a coisa, é preciso evacuar aquele lixo. Como é que é evacuar? Portanto, o governo está a fazer trabalho, depois de 100 dias, amanhã é dia sábado, nós vamos fazer a apresentação pública de 100 dias de trabalho. Depois da ultrapassa tudo em crencas com o Stanel de governação, o governo está livre, irá poder buscar parceiros que negociar aquela, porque tele não terá uma certa restrição. Com o apoio do presidente, nós estamos a fazer bons trabalhos, por papel com a comunidade internacional, por aí fora. Mas também ainda não compreender como é o governo, a nós e o governo legítimo que tem, mas ainda a comunidade internacional tem alguma dúvida, algum país tem dúvida em relação ao nosso governo. Mas nós estamos a trabalhar. A nós manga deles, riba atrás, para ver o resultado que é nós. Para ver a transparência que é nós. Tem um embaixador que fala como, de facto, Nuno Nabian é um homem limpo. E Mister continua a ser um homem limpo para trabalhar para o povo. Portanto, esse é o princípio e tudo gente que está comigo no governo deve adotar também esse princípio para poder trabalhar para bem de Guiné-Bissau. Não, para ficar essa questão de Câmara e tem mudança de vazador, senhor Primeiro-Ministro. E foi também uma outra resposta corajosa por parte do governo. Vazador praticamente colado com a habitação no centro praticamente de cidade, não vamos falar periferia, está arriba de uma avenida muito concorrido e a OSI transferiu para Safim. E que tem recepção boa para parte de Safim. Só o primeiro-ministro me disse,
palavra de apreço a Não, gente de Safim, sim. fez caso. Obrigado, jornalista. Você vê, a nós que não fazer política, por vezes, nós complica a situação. Nós até pensa na população. Portanto, o ministro da Administração Territorial teve uma ideia brilhante. Só que o jornalista descreveu aquele espaço fica apropriado para botar lixo. Que é apropriado. Para ver aquele governo identificar um espaço que pensa como é ideal para botar lixo. E fazer o estudo de impacto ambiental e todo o levantamento necessário fazer. Mas houve intervenções de manga de gente para tentar mostrar à população como não era esse lixo para botar na boa zona. Questão política. Exato. Portanto, tentar incentivar a população para caceta, de facto, para lixo botar. Mas a nossa que a gente gosta de algo, não conversar com a população, não deles garantia que não tem que deles, e a população foi muito maleável nesse sentido, é aceita. Portanto, o vazador está mudado, carros arranjaram que não pode levar lixo, e não encontrar fazer trabalho no sentido de ter um melhor tratamento de lixo. Portanto, não contactar empresas que não por bem para instalar equipamentos que não por instalado, e esse equipamento que não é instalado, ele por produzir energia, e essa energia ela produz a população, ele produz dar trabalho para a população local. Portanto, é tudo uma dinâmica que não fazer a volta desse vazador novo que é criado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Gozam na Bahia para infraestruturas rodoviárias, o Primeiro-Ministro começava a lançar. O que é que vai fazer nesses 100 dias com as estradas, que está praticamente numa situação lastimável de degradação? Bom, senhor jornalista, sou o Ministério ao Fundo, em caso se nota na estrada. E é preocupado. Imagina para tirar um doente de Bula ou de 15 horas do norte para vir para Bissau, ele morre no caminho. Só impacto do Covas, exatamente. Dá para você estar direito de saúde, vou viajar aqui caminho, se eu chega na cura vai, vou ter que buscar água para banhar meu corpo. Está na Catanha. Quanto ano que passa? Desde que nós tomamos independência. E que até numa estrada na Guiné, quando eu falar com a Jobi, anda na estrada, contente. Estrada está direito. Nós temos um ministro jovem, dinâmico, que nem implementar uma certa dinâmica na que nós falamos de recuperação, estrada, reabilitação, exatamente. Olha, zona leste. Está a trabalhar. Gabo Pirada, a mim andar em 2014 é lastimável. Quer dizer, tempo de chuva e um problema. Tempo seco, quer dizer, e outro problema. Porque o cartão não era absolutamente nada na estrada. Poeira para todo lado. Poeira para todo lado. A estrada a ser construída. Não tem que ir para aqui que o presidente pede gente. A nossa geração de concreto, não tem que ser o concreto nas coisas que nós fazemos. Resultado que é importante. E já são quase 300 milhões, segundo como mais do que isso. Mais do que isso. Que está injetado. A gente está a trabalhar. A empresa que dá a obra está a fazer trabalho. A gente tem que colher resultado. Porque se não colher resultado, nunca por avaliar ninguém. E resultado tem. Nesses 100 dias de trabalho, não pensa como a não quero avaliar na cabeça, não é para o povo avaliando, nesses 100 dias de trabalho, e também para ouvir 100 dias de trabalho de todos os governos sucessivos que passam na Guiné-Bissau. O que é fazer? Se não está a trabalhar ou não quer estar a trabalhar. Então não é preciso confiança do povo para falar como se dá confiança durante esse mandato, Guiné não muda. Sr. Primeiro-Ministro, saindo de agricultura, saindo de infraestruturas rodoviárias, parecem de infraestruturas também vão atacar a própria capital Bissau, depois de época de chuva, segundo a promessa do Ministro de Obras Públicas. Exatamente. Este é um projeto, vias de estrada, não praça que está praticamente tudo vermelho. Não tem um financiamento de Boade, no valor de 20 milhões de dólares. É 20 milhões de dólares, dá para fazer aquilo estrada de cintura, que vai para Quelelé, volta, para apanhar, portanto, esse financiamento... 24 de setembro, para passar, esse dinheiro
tem. Portanto, depois de chuva, Intervenções nós não retomar, nós estamos a tentar preparar dossiê, põe tudo coisas em ordem, ao que chuva acabar, não arrancar com o projeto. Portanto, todas as vias urbanas, coisa, não vai fazer intervenção para poder fazer. Para Guiné, portanto, também, não tem chineses que financiam a estrada de aeroporto a Safin. Sim, aquela E está preciso 6 milhões, 4 ou 6 milhões de castanheiro de dólar para poder minimizar famílias, para poder permitir para a estrada abrir. Porque uma autoestrada que não fazia. Aquela é contrapartida do Que é governo. contrapartida do governo. Mas imagina como é, tudo o governo que passa, ninguém foi capaz de fazer. Sim. Nenhum governo que passa ali que tem a capacidade de mobilizar 4 milhões de dólares para poder minimizar a gente, para poder fazer estrada de Safin. Mas não dá garantia como é, hora que a chuva vai acabar, por onde a poeira lanta na estrada de Safin. E tem que compor. O governo injeta aqui O governo cerca de injeta- 2 bilhões de francos Franco Cefá injeta aqui dinheiro para estar chineses. por compor e não só, não continuar pensando no projeto para continuar para Mansoa e continuar para Jolandê. Portanto, tudo isso está ali na mesa, esse financiamento está, portanto, aprovado e só questão gosta de técnica de fazer o trabalho que tem que fazer. Caindo para a educação, Sr. Primeiro-Ministro, desde final de março, logo que o início de primeiros casos de infecção de Covid, a escola está encerrada, mas o Ministro de Educação Nacional do Governo de Nuno Gomes Aviã, tudo que se equipa para se elaborar um plano de contingência para o setor educativo. Parece que aquele plano está já apresentado no Conselho de Ministros, que se está aprovado, uma vez na papel de um verba também muito importante. Sr. Primeiro-Ministro, o que é esse plano de contingência? Resumidamente, o que é que tem? Não, plano de contingência e uma reforma que nós vamos fazer no setor de educação. Mas também ali, e já mais cedo, gosta de agradecer de louva, para que alguém na trabalhar fazer bom trabalho. Suma Costa também, no Conselho de Ministros, e apresentar 2 diplomas, 2 projetos muito importantes do Ministério do Negócio Estrangeiro e do Ministério da Educação. Esse plano de contingência é essencialmente e reforma no setor de educação. Apresenta um trabalho científico muito bem feito, profundo, que nos envolve cerca de 280 milhões de dólares. 280 milhões de dólares. Esse para para reforma no setor de educação. muda tudo, credibilizar Tem de que forma. credibilizar tudo. A hoje ainda nós estamos a discutir, aulas já passa a ser até dia sábado. Porque o currículo escolar de Guiné-Bissau E fraco. E fraco. E que está comparado com Gâmbia, que está comparado com Senegal. Muito fraco a nível de sub-região. Porque nós temos muito poucas horas de carteira. Então, hoje é apresentado um calendário, portanto, educativo, que inclui sábados, portanto, Dias letivos. dias letivos. Portanto, esse programa, como eu falei, é plano de contingência e uma reforma profunda no setor de saúde. Portanto, para refazer escolas, para carteiras por tem, para latrinas por tem, para água de bebê por tem na escola, para poder meninos pequeno almoço de manhã, etc. Livros por tem. Bibliotecas. Currículos têm que mudar. Exato. Portanto, e um plano compreensivo. E para greves, caba. Para greves, caba. Professores também, como é que está a falar? Reciclado. Exatamente. Para Tudo poder é responder, discutir lá. exatamente. Tudo é fazer parte desse plano de contingência. Agora, nós temos um problema que essa semana que não entraram, não pude decidir. E preciso injetar algum capital para trabalho por fazer, para identificar escolas. Portanto, cá que ser intervenção do governo ali, para poder permitir escolas abrir, para isso não poder concluir ano letivo. Esse que está parado, por exemplo. Correto. Portanto, esse trabalho, para a semana, não tenha uma posição, o governo tenha uma posição definitiva sobre essa matéria ali, para contar aulas, como é que não pode. Porque não tem que proteger não crianças. Sim. Não tem que proteger não crianças. Esse
Covid, não cabe este país invade. Portanto, Sobre os próprios adultos que não cumprir, exato. imagina crianças que inocentes. Portanto, para Exato. eu tenho que tomar tudo precauções necessárias, cautelas. Agora vai abrir escola. Se aquilo que está funcionando só período de tarde, certamente não me se põe para funcionar, aliás, para amanhã, tem que funcionar para amanhã e tarde, para poder permitir reduzir o número de alunos na sala. Mas é tudo e um trabalho técnico, científico que tem que fazer, e tem que fazer para técnicos especialistas na área. Portanto, não espera como essa semana era poder apresentar-nos solução de reabrir escolas públicas. E bom envolver técnicos de saúde também, nesse caso de prevenção, sobretudo. Naturalmente. Para evitar conta, porque na Alemanha abre logo na primeira semana e houve muita contaminação. Naturalmente. Para mais. Pensa, esse plano de contingência está a incluir exatamente as precauções. Porque ela trabalha com o Ministério da Saúde, ela vai trabalhar também com a alta comissária para a Covid, na questão do aconselhamento, etc. Então, é um trabalho que a gente assim tem a pensar. Portanto, pensa tudo. Então, se o primeiro-ministro tem nada de nulidade de ano letivo, com a associação de alunos está na papia, é nessa marcha, manifestação, é ainda cá está Ribermesa. Não, é cá está Ribermesa. A nós, o que é que nós fazer para bem do nosso povo? O que é que nós fazer e para bem da população? Portanto, na que está falando de ensino, não me será um ensino de qualidade. Não me será professores de qualidade. Para estudantes que querem sair bem preparado, ou querem entrar na universidade, para entrar na universidade, como qualquer outro estudante. Então, essa é a nossa responsabilidade. Também somos pai. E a nossa responsabilidade é nós tudo que se entende. Não tem que fazer trabalho para garantir. Agora, não vai abrir só a escola para abrir. Não queria problema de saúde para os meninos. Esse não quer fazer. Ou não abre a escola, não tem que abrir porque não tem garantia. Não tem dificuldade enorme. Porque o governo, além como herda uma governação pesada, e tem todo esse condicionalismo. Portanto, não tem que trabalhar no sentido de poder garantir como tudo está fazido e fazido direito. Senhor Primeiro-Ministro, para não ficar exatamente essa fase que nós temos para a última fase, recebi uma mensagem de pessoal que está no capula no questionários com o primeiro-ministro, mas em alguém do Ministério de Transportes, mais concretamente de empresas Guiné Telecom e Guinetel, assim como está na fase muito avançada de reestruturação e única empresa de telecomunicações de Guiné-Bissau nacional. E tem um trabalho fazido com a ajuda do Banco Mundial, um relatório tenha de bindeações e tenha quase 15, 16 empresas interessadas na compra a Guiné Telecom para lançar, entre eles países árabes, asiáticos, americanos, europeus, de grande gabarito. O relatório está na mão do governo anterior, mas tem coisa que reagir, era só questão de levar para o Conselho de Ministros. Se o primeiro-ministro, sendo técnico do Ministério de Transportes, não tem o relatório na mão ou colha ainda? Na verdade, não quer ter relatório na mão, mas se eu mencionar como passa no Ministério do Transporte, e casa com o Conselho, trabalhadores de Guiné Telecom e de Guinetel sofrido. Mas não é uma garantia como a nós, peça povo, população de Guiné não bem, não tem solução para duas empresas. No segundo 100 dias, é por ter certeza como não papel. Não vai trabalhar, em cambio se vai ter timing, mas miste desgarantia como não vai trabalhar para resolver esse problema. E uma preocupação enorme. Em termos de comunicação, nós temos duas operadoras grandes que não temos na Guiné-Bissau. Tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. E Estado parece como que tem nenhuma ação nas empresas. Sim, não. Que é normal. Na Gâmbia, Estado tem ação, né? Na Senegal, Estado tem ação, né? Mas aqui na Guiné-Bissau, Estado que tem ação nas empresas de telecomunicação. E tudo servidores está fora da Guiné-Bissau. Tudo fora da Guiné-Bissau. Não vai fazer lei, a gente vai coragem. E que coragem para não ganhar com ninguém. Se não trabalha para o povo, não faz tudo o que é bom para o povo, não pensa em que tem tabule de sucundi cara, de fazer alguma coisa de mal. Se não tem ação na Guiné Telecom, ou aliás na Orange, ou na Guiné, na MTN, 20%, a nós não vai ter problema de salário. Está não vai ter problema de pagar salário. É verdade ou é mentira? Sim. Mas em outros países, primeiro que aqui tem em outros países e que tem na Guiné-Bissau.
Nós vamos fazer reforma profunda em todos os setores que não entendemos para onde ir fazer. Sem tabu de nada. A mim nunca precisar para ninguém bem comprar ou para ninguém bem gabar como não trabalhar, não fazer tal coisa aqui bom. Nunca precisa disto. Mas nós vamos trabalhar para interesses nacionais. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer reforma em todos os setores que não entendem como é importante fazer reforma. Guiné Telecom. Guiné Tel, o Estado tem que poder ter alguma empresa nesse setor de ser. E tem, a mim, antes de olhar no transporte, e tem empresas, a Huawei, que estão interessadas a comprar ações dessas coisas. Mas outra pergunta, para ver o que é que a coisa quer resolvido? Que fábrica própria. Para ver o que é que a coisa quer resolvido até hoje. Está na grupo Trabalhadores passa, quer dizer, é ter que ser canto meses, anos sem salário. Sim. Como é que ela sobrevive? Homens que têm dinheiro, família na mão, como é que ela sobrevive? Dinheiro dado para fazer algum trabalho e quer saber onde é que dinheiro vai nela. E que é possível. Não refere a Correios, exatamente. Correios está paralisado. Praticamente. Portanto, não tem que assumir a responsabilidade, somos governantes. Diz por mim que cobrar no mal. Não o povo que não cobrar no mal. Porque se assim não trabalha para eles, é que não cobrar no mal. Se o cara trabalha bem para o povo, ela cobra o mal. Mas não tem que ir para defender interesses nacionais. Esse não quer poder brincar aqui. Não repetir, o presidente falar com a nossa geração de concreto não tem que ser fazer coisas para a gente olhar para o resultado que tem. Não é por ser bater nada, não é contar gente coisas, é que não olha o resultado. Não tem que orientar para o resultado que tem. Não tem certeza absoluta como é. As empresas, que a gente fala no outros 100 dias que não vem, mas é outros 100 dias que não vem a ser muito crucial para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Portanto, cada ministro, cada diretor-geral tem que dar empenho na fazer trabalho para poder garantir para ter um desenvolvimento sustentável na Guiné-Bissau. Para os resultados. Para o resultado, se o cara tem resultado, se o resultado, ministro quer ter resultado, a mim quer ter povo resultado. Se quer ter povo resultado, não tem que bem. E se o ministro quer ter também resultado, o ministro tem que bem. Portanto, esse é um ciclo que nós temos que trabalhar nele. A nós tudo tem que empenhar para bem desse país. E que é normal, é a situação que levantar de Guiné Telecom e Guiné Tel. Empresa que tanto infraestrutura e tem, exatamente. Não degrada. Equipamentos que tem de Guiné Telecom. Alguns equipamentos não irão Huawei. E do último grito, exatamente. Está parado. Quantos anos? Isso é uma papel, não tem equipamentos de fazer hemodiálise. Vai a Portugal, não olha minheiro na chora, porque me se se terra. Mas é por riba para vir como e que tem centro de fazer hemodiálise. Mas não tem equipamentos. Quer dizer, eu estou pensando praga com horário. Mas se tem um som. E tem um som que reabrir a pouco. Você também praga com horário. Estado tem equipamentos guardado e na ferruja. Para ver que é que não pode abrir um hemodiálise. Exatamente. Portanto, é preciso não empenhar, tio. É preciso não dar, não trabalhar com vontade, não ama, não terra, não fazer o que não tem que fazer, uma cultura a fazer nessa terra. Portanto, não pensa, duas empresas, a solução não tem para eles dentro de pouco tempo. Tá bom. Terminando, é fase de calculações que desenvolvido na 100 dias. Nunca saber se me falia na uma ou outra coisa que nunca coloca ali, que foi a ação que o governo faz nessa 100 dias, só o primeiro-ministro tem é muita coisa. Para não poder passar para outro. É muita outra coisa. Fase que a última fase. É muita coisa. Na levantar a questão gosta de falar e aprovado um diploma de reestruturar no serviço consular. Na toda a história de Guiné-Bissau e que tem um documento orientador ou regulador de consulados na Guiné-Bissau. Mas a nível diplomático, exatamente. A nível diplomático. E que tem? A OS não tem já um documento que era permitir não saber para quem por ser do cônsul, para quem por ser cônsul geral, para quem por ser cônsul honorário, por aí fora. Mas a gente tem que nomear para defender interesse do país. E na instrução, a ministra do Negócio Estrangeiro não suspende tudo cônsuls que não nomeia. Ou que nomeado. Nesse momento, ainda suspendido tudo. Ainda suspendido tudo. Para entrar na nova dinâmica que não vai entrar nela. Tudo que é nomeado, tem que bem ler para o ministro do Negócio Estrangeiro. Para o credenciado, depois lá para o para terra que não vai para trabalhar. Para o conselho, se virar bem exatamente. Uma nomeação de gente, porque se vem quem, usa a coisa própria Guiné-Bissau,
Se eu pôr mapa, vou falar onde é que Guiné-Bissau está, e que se indicar onde é que Guiné-Bissau está. Portanto, não nomeia gente que não terá proveito com o nome de Guiné-Bissau, mas agora não faz nada de bem para Guiné-Bissau. Essa tem que acabar. Essa tem que acabar. E são embaixadas, que também tem um projeto que não trabalhar. Não dá para ter embaixadas Na todo lado. na todo lado. Exato. Quer dizer, não matar na cabeça que dívida. Pessoal a trabalhar, porque alguém tem embaixada, que é só gente escutar mandar. Localmente, eu tenho que recrutar gente. Bora pagar salário, bora de belos, era fazer o despejo, porque o que paga renda. Colocar a imagem do país numa situação. Colocar a imagem do país da má coisa. Então, é tudo, essa reforma que tem que fazer. E não tem que ter a coragem de fazer. Exatamente. Que esse governo lê, não quer ter tabu com ninguém, não vai para fazer reformas que necessário fazer para bom nome de Guiné-Bissau. E nem não tem novo embaixador para a China. Não nomear novo embaixador, está aí credenciado. A China é um parceiro importante Muito no importante. desenvolvimento de Guiné-Bissau. Muito importante. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, prometi para não passar para a última fase da entrevista, não tomou a manga de tempo, promessa era de 1 hora, não esteja praticamente com 1h30. É a última fase sobre a Assembleia Nacional Popular. Sr. Primeiro-Ministro, o programa de governo está na mão da Assembleia Nacional Popular e agendado uma sessão para dia 29 de junho, mas e cá está contemplado discussão, apresentação, discussão e aprovação do programa do governo e fazer uma engenharia que para a primeira vez ia acontecer na Guiné-Bissau. Para a primeira vez um programa de governo que vai agendado, mas ainda vai agendado para próprios deputados no Parlamento. O Sr. Primeiro-Ministro está confiante de como não consegue agendar o O programa? Primeiro-Ministro é mais confiante. Alguns trabalhar para bem de Butera, alguns trabalhar para bem de Butera, porque por ter receio de nada. Por entender. É verdade que tem jogos políticos. A mim, não quero criticar ninguém, não é coisa de política. Mas a mim tem princípio. Não cabe para fazer política, para enganar ninguém, mas também não cabe para ninguém enganar na política. Portanto, a nós, a PU, nós assinamos um acordo de incidência parlamentar com o PAGC. Essa política, essa que tem, porque não quer gostar de boa, porque dão dinheiro, ou cadê dinheiro, a mim não quer tomar dinheiro na mão de ninguém. E houve tentativa de gente dar dinheiro. Mas não tomar, e que é aquilo que não fazem crescer? O que é aquilo que não fazem crescer? Nós temos um acordo de incidência parlamentar, porque não dava benefício de dúvida a PAGC, suma que tem 47 deputados. É que a sua vigília é vantagem que a PU deles. Suma que o jornalista falar, no início, é traíno, é voltar traíno, é voltar traíno. Portanto, se alguém traiu primeiro, segundo, terceiro, quarto, aliás, o que eu olhou a boca se Se vou deixar porque é o culpado. Exato. Portanto, essas traições tudo, não resumir, não falar não, e que vale a pena naquela gente. Porque e também é um conflito entre a PU e o PAGC. E aquilo é que ela deixa o país para andar para adiante. E preciso para ter um bom relacionamento entre gente que quer trabalhar para poder produzir alguma coisa de bom. Não falar como já que é assim, a nós não suspender, é um acordo que não tem com nós, não vai assinar acordo com o PRS, com o MADEM. Aquilo é que não fazer. Simples, não tem nada no outro mundo. Né? Portanto, esse acordo assinado entre a transformação política e depositá-lo, documentos depositados a nível do Supremo Tribunal, a nível da Assembleia, a nível da Presidência da República, para mostrar como tem uma nova maioria. Maioria que está formada para deputados. Maioria está formada, no contexto, para partidos. E que lá está aprovado. O Presidente da República tem tudo instrumento na mão, legal, para mostrar como é a maioria está de lado. Nós vamos falar com a maioria que está desloca. Que é a verdade. Bom, não quero estar na aula de democracia, de coisa e tal. De leis, exatamente. Mas a verdade é como a maioria desloca. A nós, não introduzimos no programa, também deixar realçar ali, bom senso do Presidente da Assembleia. Porque, de facto, ele também, me pensa que a altura é satura, porque o país que por essa foi essa linguagem. Terra que por marar para via de Presidente da Assembleia. Não que por o povo não sofrer para via de Presidente da Assembleia. Se quem que vai ter a maioria, vai para o Parlamento e vai mostrar, para a sessão, e vai mostrar quem que tem a maioria. Eu não sou confiante como não trabalhar direito,
deputados não vão perceber como nós estamos a fazer trabalho para bem do povo, para bem do país, para bem de toda a gente, então não há razão que esse cara vai votar o programa do governo. Portanto, nós estamos confiantes, nós temos certeza que dia 29 não ultrapassa todas as situações que nós temos, para o governo poder ter maior raio de ação, para poder trabalhar para computar. Maior credibilidade internacional, exatamente. sobretudo, exato. Exatamente. E a nível de reconciliação interna dentro da APU, está no bom caminho, não sabe como é lançado. Está na boa. A APU, até porque tem essa questão profunda que eles não pensam como é que tem. A APU é um partido sólido. Meu irmão Sintale, mais novo, que é assessor para a área de comunicação social, e bom técnico, e guinense, e vai apoiar na primeira volta, e vai apoiar Domingos Simões Pereira, mas ele é APU. A mim vai apoiar o Maurício Sissoko Embalo. Domingos Simões Pereira perdeu a eleição. Que tem que ir na Guiné-Bissau, aliás, olha coisas que não ocorrem na rede social, de se conversa, de reconhecer o resultado, que coisas tudo. E perder a meu homem franco, que é pessoa. Se Sissoko ganha as eleições, a mim perdeu a eleição em 2014. O problema vai mancar perder a eleição. Mas não dá exemplo. Perder, o próprio presidente do PAGC, Choman, reunião e falando de irmão. É bom para reconhecer o estado falando que tem problema em perder, e anunciaram que perder, que tem problema. Mas ele vai perder a eleição, ele cria problema para o país, para a América. Ali, meu irmão, se máquina fala, o que a coisa acaba, não convoca reunião do órgão do partido, e vai reunião. E um alguém importante na APU, toda a relação da APU, está participando a fazer, ou está a fazer, e bem, e quer ser trabalho, não quer ser trabalho normal. Aí sim, eu por perguntar, para falar como não, tudo não ocorre normal. A hoje, está na governação, e alto alguém na ex-governo ali, portanto, não tem problema. A pouco tem problema. Agora, alguns gentes, talvez para ver sem interesses, porque tem gente que não pediu presidente da República até hoje, então não, demitir o governo de Nuno Nabian, por levantar o governo de Aristides Gomes. Na base de quê? Se não prova que não tem maioria. Mas elementos próprios da PU não pedi para tirar líder desse partido, que é primeiro-ministro. A favor de coisa. Mas é normal, ideologia. Sim. A mim não está para raiva de ninguém nesse aspecto. Não. Política, fazer com convicção, vou ficar onde é que você está. A mim está convicto como se não apoia Sissoko, se não vai apoiar, se Brahma apoiar, se tudo a gente apoiar, Sissoko não ganha a eleição. Está convicto disso desde a primeira hora. E acontecer para ver a minha convicção. Tudo a gente que vai apoiar, que está convicto, resultado tem. Sissoko ganha a eleição. Só o primeiro-ministro que tem medo de um bloqueio no Parlamento de repente, porque o PSGC é um partido com manga de ramificações estranhas. Se vai denota como realmente esse governo tem a maioria. Porque tem medo de um bloqueio. E um bloqueio que não leva a queda do governo ou de queda do Parlamento, desculpa. Não. E a nós não está interessado. Do governo. A nós não está interessado para a Assembleia cair. Não tem interesse nisso. Não tem que criar condições para ter estabilidade. O país nunca passa todo dia no problema, gente a sofrer, os jornalistas papel ali na abertura, muito bem. Portanto, gente a sofrer, a população a morrer, fome tem, tudo coisa tem. E políticos, a maior parte de nós está com direito na sua casa. Essa é a verdade. Mas agora comer na casa, você está pensando como um vizinho que tem de comer. Não é por isso na história ali. Não, o Presidente da República conta a verdade. Ninguém quer fazer país ali refém. Não quer aceitar aquilo nunca mais. Aquilo acabou em Bias. Para fazer refém Guiné-Bissau. Não. Se Sissoko ganha a eleição e tem um governo que vai à Assembleia e vai apresentar esse programa a passar, o governo volta a trabalhar e computar. É que tudo filho de Guiné-Bissau me tem. Agora, falar como ele tem outra coisa alheio para bloquear a Assembleia. Pensa o discurso do presidente. Esse está ultrapassado. A mim, qual é quem que não vai para bloquear a Assembleia? O presidente da Assembleia anunciou como dia 29 sessão tem, a nós tudo não vai sessão dia 29. Ponto final. Ok, para finalizar, senhor primeiro-ministro, a maneira que não começa com o Covid, não me termina com o Covid, país e mundo estão a viver essa pandemia com muita dificuldade. Na Guiné-Bissau e tem toda uma população que está investido de ações de prevenção. O governo está a fazer esse trabalho. Na todo o mundo está guineenses,
nessa entrevista, o Sr. Primeiro-Ministro Maneco Purolha, não está olhado, não está ouvido para todo mundo. Qual que mensagem que o Sr. Presidente Mr. Fichaquel para o povo guineense que não vive na Guiné-Bissau, para estrangeiros que não vivem na Guiné-Bissau e para todo guineense que não vive na todas partes do mundo que estão afetados com esse Covid-19? Qual que mensagem, qual que conselho como se diz nesse final de entrevista? Mensagem, obrigado, senhor jornalista, nós estamos no fim da entrevista. É para encorajar a população. Nós temos já 15 mortos. 1.492 casos. E tal casos, não entendem? Na situação que nós agimos. Aliás, tem um documento que não tem ali, da Organização Mundial de Saúde, gráfico que mostra que Guiné-Bissau está na situação, aliás, nós estamos numa situação melhor do que mais países que estão na sub-região. E para falar como o governo empenha-se nesse trabalho, o Presidente da República também empenha-se nesse trabalho, a população em geral obedece o conselho do governo. E nós continuamos a pedir-se, nós sabemos como é sacrificativo, diz que é por fazer negócio. Porque tem famílias que também vendem mancara, também vendem filhos, também vendem, sei lá, para poder juntar baguete, vai vender canja, vai vender peixe da feira. A hora que ela ir para casa, ela comprar caneca de arroz, vai para a cozinha. Portanto, é uma situação, de facto, tudo que o humano está sentindo. Nós, as mulheres, na entrevista que a televisão está a fazer, na criticar, mas até acaba de reconhecer e falar que não, de facto, o governo toma medida e para ajudar, para que é morto, para a doença vir matando. Mas também, a nossa força, o que nós podemos fazer? O governo está a buscar equipamentos, materiais necessários, máscaras. Nós lançamos um programa de buscar máscaras para dar gente máscaras gratuito. Porque esse tem que ser o esforço do governo. Para dar gente máscara, para poder utilizar. Porque esse tem que ser até agora não conseguindo a vacina para essa doença. Nós pedimos à população em geral, tudo quem quer colher Guiné-Bissau para viver, essa cidade, para não acompanhar com o governo, com a alta autoridade, o comissário para a Covid, para o Conselho do Canadá, para não seguir. Porque tudo o que nós falamos é para não bem. É para não bem. Ninguém quer estar contra ninguém, ninguém quer fazer coisa para prejudicar ninguém. E conselhos que nós damos, não devem seguir. Porque se não quer trabalhar nesse aspecto, não quer ficar caminhos para que a gente possa andar. Doença alargava para todo o território nacional. Mas até aliás, e tem um controle eficaz de propagação de doença a nível do território nacional. Portanto, é satisfatório na pedir irmãos, cidadãos, para de facto não continuar bem nesse caminho. Na diáspora, também na população que está lá, para o conselho de autoridades local. Nunca foi capaz de repatriar os cidadãos que mais no país fazer, porque de facto nunca tem meio para fazer. Ali, um outro aspecto fundamental que nunca pode perder, não tem médicos cubanos. Não consegui fretar avião, irá custar cerca de 200 e tal mil dólares. Para mandar Cuba, para bater esse equipe médico, são 20 médicos, que era bem, para bem reforçar a equipa para ajudar o país. Portanto, é todo esforço. Para mim, nós pedimos à população a maior colaboração possível para poder, de facto, combater de forma eficaz essa pandemia de Covid que não é cansada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continuação de uma muito boa noite e muito boa sorte no resto de governação, junto com o elenco governamental, com o Presidente da República, ao lado de todo o povo de Guiné-Bissau, que com certeza é acompanhado nessa caminhada muito difícil de restabelecer progresso, desenvolvimento e bem-estar do povo. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, jornalista. Obrigado. Não era só um minuto de pausa para não permitir a retirada do seu Primeiro-Ministro para não poder enfiar o programa. Obrigado. Foi bom. Agora é muito bem. Vamos em transporte. Vai.
Não, vai, vamos virar. Foi bom. Subir para bem curar. Ainda tem que pegar e paga tudo. Mateus tem problema. Mateus faz o que é polícia. É governo também, estou quitando. Por lá. Elefante grande. Não me engana. Tudo bravo. Aonde não tem horário? Vamos programa. E a ossa? Não mata Mabo Domingos. Cedrito. É o móvel. Ah, me será que o primeiro-ministro gosta que sai. Não, então é programa, faz bom. Não mostrou, não levou, não levou. Não levou.